Muito bem. Esgotado este primeiro ponto da ordem de trabalhos, e se não houver mais ninguém que queira pronunciar-se sobre o mesmo, avançaremos então para o ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, bem como apreciação e votação dos documentos de prestação de contas. Quem pretende inscrever-se para falar sobre este assunto, faça o favor de o fazer. Muito bem. Palavra então ao Sr. Deputado Américo Paulo. Sr. Presidente da Assembleia, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, público e imprensa. O Partido Socialista congratula-se com a mensagem do Sr. Presidente da Câmara, onde frisa que o documento de prestação de contas relativamente ao ano 2013, da qual a maior parte dos meses foi da gestão do Partido Socialista, é manifestamente positivo. É um documento que vai na continuidade da prestação de contas do ano 2012 e em que, em termos de resultados, quer orçamentais, quer patrimoniais, está em contraciclo com a economia nacional, que é manifestamente positivo. Mais nos congratulamos por o Sr. Presidente da Câmara, na sua mensagem, também afirmar que não tem dificuldade em conviver com a lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, pois é o reconhecimento público da boa saúde financeira que goza a Câmara Municipal de Amarante, resultado da sua boa gestão ao longo dos últimos anos. Mesmo com uma diminuição de 11% das receitas totais, principalmente derivada da diminuição das transferências do Estado, o município de Amarante não deixou de investir. No ano de contenção de crise e de grandes medidas de austeridade, o município investe 14% do orçamento em funções económicas, em que se destacam as pavimentações em diversas freguesias do concelho. Destacamos o investimento nas funções sociais, em 59%, do qual 60% vai para a educação, o que equivale a 3.069.325 euros. Este documento reflete ainda que o município continua a cumprir pontualmente as suas obrigações, pagando aos seus fornecedores dentro do prazo de pagamento, não cedendo no documento de referência ao prazo atual de pagamento aos fornecedores, sendo certo que no ano de 2012 o prazo de referência era de 9 dias. À semelhança dos anos anteriores, continua a ser cumprido o princípio de equilíbrio orçamental, já que as receitas correntes são superiores às despesas correntes. É digno de registro que 2013 foi um dos melhores anos em termos de lançamento de obras, pois situou-se nos 86%. Assim sendo, o Partido Socialista votará favoravelmente os documentos de prestação de contas relativamente ao ano de 2013. Obrigado. Doutor Luís, faz favor. Quanto à prestação de contas, elas na Câmara foram votadas praticamente por unanimidade, houve apenas uma abstenção que não é substantiva. A maior parte do tempo dizem respeito ainda à ação do anterior Executivo. Parece-me que no final ainda houve alguma intervenção deste Executivo, até no sentido, eventualmente, de melhorar a taxa de execução. E se assim for, é de louvar, até porque agora há portanto, os limites, ou há os rácios de taxa de execução para cumprir. E, portanto, nada mais tenho a dizer, sugiro aos companheiros da bancada que votem a favor. Muito obrigado. Mais ninguém quer usar a palavra? Não sei se o Presidente da Câmara quer dizer alguma coisa. Não? Então, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Sente, Sr. Engenheiro, senão vai para a abstenção. Quem vota a favor?
Portanto, foi apreciado o inventário, que obviamente não tem votação, e foram votados positivamente os documentos de prestação de contas, com 0 votos contra, 4 abstenções e 41 votos a favor. Eu não sei se esta votação tem que ser para efeitos imediatos, é melhor para depois, para se enviar para o Tribunal de Contas, possivelmente. Portanto, vamos votar para a minuta, para que esta deliberação surta efeitos imediatos. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade os efeitos imediatos desta decisão. Vamos passar ao ponto número 3, análise, discussão e votação da primeira revisão orçamental aos documentos previsionais de 2013. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara quer dizer alguma coisa de início. Depois abrimos um período de inscrições quando o Sr. Presidente da Câmara falar. Antes de mais, uma pequena correção, que na ordem de trabalho está 2013 a 2014. Como? É 2014. Está aqui um erro, peço desculpa, está aqui um erro de forma. De escrita, é 2014 e eu também fui levado por este erro de escrita. Mas só de forma muito rápida, embora julgo que já terei falado com quase toda a gente sobre o orçamento, a revisão ao orçamento, aquilo que era o pressuposto inicial, quando nós fizemos a apresentação do orçamento, havia alguns pressupostos que acabaram por não acontecer, nomeadamente a questão das águas de saneamento, que em fevereiro era suposto terem passado para as águas noroeste e neste momento ainda não passou. Acontece é que esse facto fez com que, por uma questão de cautela, nós tínhamos garantido a despesa deste setor da água e saneamento, que são por trimestre 500 mil euros, são 2 milhões de euros no ano, portanto, eu, por uma questão de garantia, reforcei a rúbrica com mais 500 mil para este período de 3 meses, porque não sei quando é que realmente a questão da transferência se irá efetivar. E, portanto, ao invés de ter reduzido mais de 500 mil, acabo por acrescentar mais 500. Ou seja, há aqui um hiato de mais de 1 milhão que não estava nas contas, mas, enfim, há coisas que não consigo ainda resolver. Depois também dar-vos nota, enfim, de algumas despesas que não estariam dentro das nossas expectativas, nem dos senhores deputados, nem do Executivo, que há algumas entidades, como sabem, que há necessidade até final do ano de reforçar com verbas, por forma a que elas possam cumprir com a candidatura. Estou-me a referir nomeadamente ao IET, portanto há aqui um montante de 319 mil euros que não estava previsto, mas enfim, que tivemos que reforçar. E aqui subsídios à exploração, um deles tem a ver com a escola e outro também com o IET, que são 175 mil euros. E, portanto, também que na altura, quando foi o orçamento inicial, isto não era bem a nossa perspectiva de que isto viesse a acontecer. Enfim, depois, como sabem também, dos acordos de execução, há aqui um ajustamento de mais 116 mil euros, porque foi esse compromisso com os seus presidentes de junta, além daquilo que já estava estabelecido deste reforço. Há também o reforço na questão dos protocolos e de pequenas obras, estamos a falar em 700 e tal mil, que também acaba por acontecer, porque são obras que foram identificadas por parte das juntas freguesias como prioritárias e, portanto, decidimos avançar e, portanto, isto acaba por fazer com que o orçamento tenha que ser ajustado e aumente. Dizer que o equilíbrio continua a acontecer, até porque nós temos o saldo da gerência, que é 1.114.000 euros, assim como também temos o POVT, que já deu entrada a cerca de 1.900.000,
e, portanto, a soma destas duas rúbricas, estamos a falar em 3 milhões, acaba por haver o equilíbrio. Hein? A questão que poderão colocar da sustentabilidade até ao final do ano, eu julgo que também poderemos estar descansados relativamente a isso, até porque contamos ainda a receber do POVT mais algum dinheiro, e há aqui algumas despesas que eu estou convencido que ainda irão diminuir e, portanto, a sustentabilidade do orçamento que se irá fazer. Mesmo a questão de depois a execução, que como sabem tem que haver a garantia dos 85%, eu estou em crer que também iremos conseguir cumprir. E mais não digo, esperarei pelas vossas questões e terei todo o gosto em responder. Ora, quem quer usar a palavra neste ponto? Helena Portela, a doutora Flávia, Doutora Portela, a doutora Flávia, Maria Silva, Sr. Presidente da Junta de doutora, Freguesia de Vila Caís, doutora Flávia, o doutor Maria Silva, Maria Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Caís, Jorge Pinto também queria utilizar a palavra. Presidente da Junta de Vila Caís, Presidente da Junta de Anciães Eu, mas até agora o Jorge. e o doutor Gaúcho. Jorge, Anciães, Depois a Helena Portela, depois. sim. O Carvalho tem a palavra, por favor. Excelentíssimo Presidente da Mesa, Excelentíssima Mesa, Excelentíssima Câmara, Excelentíssimo Presidente de Câmara, caros deputados, caro público, imprensa. Eu não venho aqui fazer uma intervenção de fundo sobre este ponto, venho apenas falar ou fazer uma abordagem sobre um aspecto específico, que me é um tema que para mim é caro e permitam-me se ao longo desta intervenção eu mantiver alguma emotividade, porque este é um tema que me parece da máxima importância e gostaria aqui de destacar e apelar também aqui a esta Assembleia que pudesse também no final desta intervenção refletirmos um pouco sobre isso. E o tema que venho aqui falar é precisamente a questão da educação e a transferência de 160 mil euros para uma medida de financiamento dos manuais escolares gratuitamente a todos os jovens que frequentam o primeiro ciclo em Amarante. Bom, eu, do ponto de vista ideológico, sempre gostei de um ensino totalmente gratuito, aberto a todos, mas a verdade é que a conjuntura atual também nos deve fazer pensar. E deve-nos fazer pensar que em determinados momentos nós devemos ser seletivos onde é que devemos gastar o dinheiro público e onde é que nós devemos, em primeira instância, deixar esse montante atribuído. Eu queria lembrar a Excelentíssima Câmara que existem medidas atuais que têm, com mais ou menos eficácia, mas parece-me que no primeiro ciclo com bastante eficácia, não têm deixado ninguém de fora do sistema de ensino público e não público. Há um sistema de apoio escolar, o primeiro, o segundo e o terceiro escalão, que me parece que tem dado resposta eficiente no que toca ao primeiro ciclo. E, portanto, estão salvaguardadas as garantias de financiamento gratuito dos livros escolares a quem já não tem dinheiro. É isto que eu quero aqui frisar. É que esta medida não vai salvaguardar financiamento a quem dele precisa, porque esses estão salvaguardados pelo chapéu do Estado. O que esta medida irá fazer é financiar todos aqueles que têm possibilidade para pagar com as suas possibilidades, e felizmente, um sistema educativo, e a verdade é que nós vamos estar com o financiamento público a financiar esse serviço. E, portanto, eu apelava aqui a alguma reflexão sobre este tema que devemos pensar. E aquilo que eu gostaria também de sensibilizar, isto não é nenhuma intervenção de fundo, gostaria de ver sensibilizada a Câmara para esta questão, é que no momento atual parece-me que nós desvirtuarmos um dinheiro sei que é uma promessa eleitoral, porventura das mais demagógicas que possa existir, mas nós podíamos canalizar este investimento para áreas que fossem mais chaves. Eu, por exemplo, sou um claro crítico deste Governo face à política educativa. E nós sabemos que eles terminaram com um conjunto de competências e um conjunto de atividades que essas sim davam equidade ao nosso sistema educativo. Estou a falar das atividades extracurriculares, estou a falar, por exemplo, das AECs, do ensino, do inglês, da música, do desporto. E essas sim é que diferenciam aqueles que hoje têm dinheiro daqueles que hoje não têm dinheiro. Essas sim é que diferenciam aqueles que podem ter mais possibilidades de acesso a uma escola pública daqueles que não têm. E é por isso que eu gostava de ver o Presidente de Câmara canalizar estes 160 mil euros
que eu gosto de os ver canalizados no sistema de ensino, mas que os canalize verdadeiramente para reduzir as assimetrias entre aqueles que mais têm e aqueles que menos têm. É isso que eu peço a esta Câmara, que nós gastemos estes 160 mil euros, que os gastemos na mesma, mas que gastemos a dar oportunidade àqueles que não têm, para poderem eles ter aulas de música, aulas de inglês, como têm os outros que vão ser financiados com estes livros. E nós sabemos, e eu sei que estão aqui muitos presentes juntos, que contactam diretamente com a realidade. O PS ou o PSD é indiferente. Eu apelo mesmo a este consenso. Que sabem as dificuldades que determinadas pessoas no nosso município passam dificuldades. Que sabem que elas conseguem colocar os filhos na escola, mas que não conseguem que eles desenvolvam outras atividades que nós dizemos que são fundamentais para o desenvolvimento em sociedade. O Presidente da Câmara fala, e bem, em alguma medida, do empreendedorismo. Mas também não há empreendedorismo se as crianças não tiverem, desde logo, a oportunidade de terem em sociedade algumas garantias que só aqueles que têm dinheiro é que podem ter. E, portanto, aquilo que eu venho hoje aqui defender é uma questão ideológica, por princípio. Porque quero que uma escola pública dê resposta a todos e que não deixe verdadeiramente ninguém para trás. E a questão dos manuais que a Câmara está a financiar não é uma questão que resolve quem está a ser deixado para trás por quem não estão, mas na questão das outras atividades que podem enriquecer, que são mais benéficas para o futuro, e todos aqui que estudaram sabem da importância dessas atividades, essas sim têm que ser financiadas, e eu ficaria orgulhoso e daria os parabéns a este Executivo Municipal se promovesse esta transferência de verba dos 160 mil euros para atividades que suprissem essas verdadeiras assimetrias entre aqueles que mais têm e aqueles que menos têm. E, portanto, peço também colaboração a todos os membros desta Assembleia, porque verdadeiramente o que se trata aqui é defendermos os jovens amarantinos, e espero com esta alteração, se assim for possível, se assim for esse o entendimento, que nós todos ficaremos a ganhar. Muito obrigado. Helena Portela, faz favor. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Membros da Assembleia Municipal, amarantinos, apresento os meus cumprimentos. Porque muitos de nós convivem diariamente com a realidade das escolas públicas e não apenas com dados estatísticos, realçamos com gosto, nesta revisão orçamental aos documentos previsionais de 2014, a cabimentação de uma verba de 160 mil euros para a aquisição de manuais escolares para todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública de escolas, dando cumprimento a um compromisso eleitoral da coligação Afirmar Amarante. Não sendo uma medida educativa por excelência, é sem dúvida uma medida de cariz social que revela um olhar atento sobre a sociedade amarantina e uma atitude ponderada que visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias mais jovens. Porque é disso mesmo que se trata, de aliviar as despesas escolares com que os jovens casais se deparam no início de cada ano letivo e permitir que o orçamento familiar esteja um pouco menos espartilhado no mês de setembro. Porque quando falamos de primeiro ciclo, falamos essencialmente de famílias jovens que na sua maioria estão no início das suas carreiras profissionais e que, por isso, não oferem de salários chorudos. Se a opção do Executivo é pela universalidade da oferta de manuais escolares, apraz-nos registar que não se pensa apenas naqueles que estão no limiar da pobreza, mas em todos. E se para alguns amarantinos a necessidade deste apoio não é premente, poderão esses aplicar a folga do orçamento familiar na dinamização da economia local. Por fim, registamos que se trata também de uma medida que indiretamente contribui para a igualdade de oportunidade de acesso e sucesso escolar preconizada na Lei de Bases do Sistema Educativo e que vai ao encontro das recomendações apresentadas recentemente no Atlas da Educação, Contextos Sociais e Locais do Sucesso e Insucesso, Portugal 1991-2012, da autoria de David Justino e outros, em que se lê a capacidade de gerar expectativas de sucesso nos alunos não se deve centrar exclusivamente nas escolas e nos professores. As famílias, as comunidades locais, as autarquias e as empresas têm um contributo a dar para que essas expectativas possam aumentar e contrariar o caráter seletivo e determinístico dos trajetos escolares em contextos sociais de desvantagem económica ou mesmo de exclusão social. Acreditamos que esta medida se encaixa plenamente nesta recomendação. Sr. Presidente da Câmara, desejamos que outras medidas surjam no futuro próximo que incentivem a fixação dos jovens na nossa terra, tornando Amarante mais aprazível para todos nós. Muito obrigada. Doutora Flávia, faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia e demais elementos da mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara e Senhores Vereadores, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes e demais presentes nesta sala. A primeira revisão orçamental em pouco altera as questões suscitadas no orçamento apresentado pela coligação Afirmar Amarante para o ano de 2014, mantendo no essencial as ações aí previstas. Estamos na presença de uma pequena alteração orçamental, sem grandes rasgos ou transformações relativamente ao documento aprovado em dezembro, de onde se destaca a verba atribuída aos acordos de execução. Tal como na discussão do Plano de Atividades e Orçamento, entendemos que a maioria deve dispor de todas as condições que considera essenciais para a execução das suas linhas programáticas, reservando-nos para a avaliação que forçosamente faremos no final do primeiro exercício. O Movimento Independente Amarante Somos Todos esperava que esta primeira revisão orçamental tivesse mais profundidade, fosse capaz de incorporar algumas das sugestões por nós apresentadas a quando da votação do Plano de Atividade e Orçamento, independentemente de serem ou não originárias da oposição, estando certos que beneficiariam em Amarante. Neste sentido, a criação de um banco municipal de manuais escolares apresentado no contrato eleitoral do Movimento Independente Amarante Somos Todos traduz a preocupação em assegurar o acesso gratuito ou a preço reduzido de todos os manuais escolares a todas as famílias carenciadas do Concelho de Amarante, que, no final de cada ano letivo, seriam devolvidos ao banco para posterior reutilização. Aqui também teríamos a possibilidade de livros doados por ex-alunos das escolas do Concelho que estejam em devidas condições serem incluídos em redes de empréstimos de manuais escolares. Isto, e apesar de não ter sido esta a opção do Executivo, votamos nesta ocasião favoravelmente e manteremos este sentido de voto, mantendo igualmente o sentido do teor da nossa declaração de voto. Doutora Flávia, só tenho uma folha aí. Muito obrigado, Sr. Presidente. De novo, também de forma breve, não tanto pela questão, pelos montantes que aqui nos são apresentados, pelas rúbricas e pelos seus montantes, mas pelas opções, ou nomeadamente pelas dúvidas que me suscitam aqui uma rúbrica ou outra. E, nomeadamente, gostava de perguntar se é possível, nesta ocasião, aqui um reforço da verba para o Centro Escolar de Travanca. É para o que está em execução. Enfim, o que eu pergunto é se, de alguma forma, a Carta Educativa é ela toda para ser implementada conforme está ou conforme foi aprovada, ou se de alguma forma se prevê para breve a sua revisão. Tanto quanto é do meu conhecimento, o Centro Escolar de Travanca está subdimensionado, provavelmente, para as necessidades que hoje são visíveis e para aquelas que se vislumbram no curto e médio prazo. O que significa, portanto, que pode haver aqui custos desnecessários com algumas instalações, a menos que elas se venham a readaptar para outros fins brevemente ou no futuro. Depois manifestar aqui uma preocupação acerca da envolvência e do compromisso assumido pelo município em Assembleia Municipal, previamente em reunião de Câmara, ainda em setembro, no longínquo ano já de 2009, no início de setembro de 2009, e refiro-me aos compromissos assumidos com o IET. Havia um conjunto de pressupostos que se admitia poderem vir a ser conseguidos, materializados, e, portanto, seria, de certa forma, partilhada com a sociedade, com as associações, com os interessados,
Portanto, admitia-se que pudesse vir a ser partilhado alguma da responsabilidade que se sentia já existir naquela ocasião. E a minha pergunta era se era possível hoje termos conhecimento de quais são as associações ou que acabaram por fazer parte do IET ou que pediram a sua adesão e que têm, ao fim e ao cabo, vindo a cumprir com a sua cota de participação. Porque os montantes são significativos, começam a ser muito significativos, não questionam a importância para o tecido empresarial, para o desenvolvimento local, para a criação de novas oportunidades, até novos tipos de empresas, de inovação, de criação, oportunidade a jovens empresários que se queiram iniciar na atividade empresarial, mas de alguma forma os montantes que começam a estar em causa começam ou são de natureza a nos considerar, a nos pôr à consideração algumas reflexões sobre o futuro daquele Instituto. E termino com uma outra observação acerca desta opção já aqui, enfim, comentada, da Câmara ter aqui uma dotação orçamental para os manuais escolares. Confesso, Sr. Presidente e à Assembleia, que a minha dúvida não é com a opção pela atribuição dos manuais escolares às crianças do primeiro ciclo de ensino básico. Acho que esta medida devia ser no sentido de não provocar discriminação entre as crianças que nascem nesta terra e que cá vivem. E esta proposta, como atribui, ou pretende atribuir, se vier a ser aprovada, os manuais escolares às crianças, aos meninos e às meninas que frequentam a rede pública, está a discriminar todos os filhos amarantinos que não estudam na rede pública e muitos deles também estudam com apoio social. Não são todos ricos os que têm os seus meninos, as suas meninas, os seus filhos e as suas filhas no colégio ou no ensino privado particular. Portanto, a minha dúvida era esta. Eu acho que fazia sentido, e deixo aqui a minha opinião, que fazia sentido que esta proposta fosse para todos e não só para alguns. Todos são filhos de Amarante. Todos merecem a mesma atenção do município. Muito obrigado. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Viracaís, tem a palavra. Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Secretários, Sr. Presidente da Câmara e Variação, Srs. Deputados Municipais, Srs. Representantes da Comunicação Social, caras e caros munícipes. Na Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2013, no seguimento de algumas intervenções que mostraram descontentamento pelo facto do orçamento apresentar um desequilíbrio no que respeitava a obras previstas para as juntas de freguesia da coligação relativamente às restantes, dirigi-me a esta Assembleia salientando quer a manutenção dos protocolos para a realização de pequenas obras em todas as freguesias e o facto de estar convencido que, independentemente do que estava explicitamente transcrito no orçamento, havia vontade por parte da Câmara e do seu Presidente de efetuar investimentos em todo o Concelho. Logo, em todas as juntas de freguesia, independentemente da sua cor política e em respeito pelos princípios da igualdade e da não discriminação. É, pois, com agrado e satisfação que hoje novamente me dirijo a todos vós para salientar o trabalho, o esforço e a consequente contemplação de obras e ou investimentos a realizar em todas as freguesias por parte da Câmara Municipal inscritas neste orçamento retificativo, tendo sempre por base uma atitude de disponibilidade, abertura e transparência, conforme atestam as várias reuniões havidas entre o Sr. Presidente da Câmara e os Presidentes de Junta. Saliento o compromisso assumido pelo excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Luís Gaspar, quando referiu que as obras previstas eram para ser concretizadas durante o ano 2014. Quero aqui também realçar o reforço dos protocolos de execução no seguimento da nova lei da delegação das competências em cerca de 120 mil euros, onde todas as freguesias são contempladas com um aumento de verbas que varia entre os 2 mil e os 10 mil euros no seguimento de um critério
adotado, que foi dos caminhos municipais. Estou certo que o sucesso do nosso Conselho continua a passar por aqui, isto é, termos a capacidade ou não de trabalhar em conjunto, estabelecendo as pontes e partilha de responsabilidades, para também assim continuar a respeitar Abril, de modo a responder aos desafios que se nos colocam sempre e sempre com mais desenvolvimento. Obrigado. Sr. Professor Jorge Pinto. Com licença, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara. Eu, não querendo retomar o tema que já que foi aqui abordado da questão dos manuais escolares, e porque também não pretendo de forma alguma dar aqui lições nem sugestões a ninguém, digo a todos esta máxima da política. Todos nós somos candidatos, já fomos há muitos anos, e ganhamos e perdemos eleições em função de determinadas propostas que apresentamos ao eleitorado. Sr. Presidente da Câmara, tenho a certeza absoluta que o senhor não vai cumprir todas as propostas que apresentou ao eleitorado amarantino, e há muitas outras que não prometeu e que vai cumprir. Reflita, juntamente com os seus pares, com alguma profundidade, da justeza de dar manuais escolares a quem eventualmente deles não precisam. Não lhe ficará nada a mal se fizer uma reflexão mais profunda. Se eventualmente chegarem à conclusão que é esse o melhor caminho, pois bem, prossigam, mas tenham a certeza absoluta de que estão a incorrer numa injustiça grande para com muita gente. Queria aproveitar a oportunidade para me congratular com o facto de ver nesta revisão orçamental mais ou menos aquilo que o Dr. Jorge acabou de dizer, que efetivamente todas as freguesias ou agrupamentos de freguesias têm verbas protocoladas para pequenas obras, oxalá as possam concretizar em tempo útil. Também verifico com agrado que nos acordos de execução há uma dotação significativamente maior do que aquela que vinha sendo hábito atribuir nos mandatos anteriores. No entanto, lembro a todos que, se calhar, a dotação mais significativa que permitiu esta revisão orçamental foi o saldo da conta de gerência do ano anterior. Se esse pecúlio for todo gasto durante este ano, seguramente daqui a um ano poderemos estar aqui a lamentar o facto de não termos tanto para distribuir. Mas, enfim, quanto mais cedo melhor, enalteço, elogio, congratulo-me com o facto de fazer esta distribuição mais ou menos equitativa, assim espero, julgo que houve critérios objetivos pelas freguesias, e não estando a falar em nome de nenhuma em concreto, enquanto cidadão, enquanto político eleito, tenho também o direito de me congratular aqui publicamente com todos. No entanto, há aqui algumas questões concretas que eu confesso que é mesmo por ignorância. Vejo uma dotação para uma construção de um equipamento náutico, se me pudessem explicar algo mais o que é, onde é, não sei mesmo, e de resto não é sequer crítica. Depois há uma outra verba que eu vejo num protocolo para a freguesia de Anciães, para a requalificação da escola da Póvoa, que está, julgo que, desativada para efeitos educativos. Sinceramente não sei, é provável que esteja com outro fim e outro destino. Se me puderem esclarecer também agradecia. E depois há uma verba que, da rubrica 252, que tem a ver com o desporto, afeta um valor significativo para a aquisição de terrenos, 200 mil euros. Não diz para quê, nem onde. Se nos puderem dizer algo mais, agradeço. A outra, e finalmente, é lembrar que o Instituto Empresarial do Tâmega, que nós aqui aprovámos os estatutos ao governo em finais de 2009, é uma associação de direito privado, em que o município de Amarante se associou com um determinado valor de cota. Agora vejo
com espanto, digo francamente com espanto, uma dotação muito significativa de 319 mil euros. Não sei se é para aumentar o capital social do município ou é para suprir despesas já realizadas. Gostava de saber. A mesma coisa em relação à escola profissional. 175 mil euros não é uma verba despicienda. E nós, que estamos aqui na Assembleia Municipal, legitimamente eleitos, e com o direito e o dever de participar nas decisões mais importantes, e estas são efetivamente importantes, e queria deixar claro que não tenho nenhuma posição de princípio, nem a favor, nem contra estes apoios, a menos que me esclareçam devidamente a razão de ser a que é que eles se destinam. E aquilo que eu pedia ao Sr. Presidente da Câmara é que, se for possível, que em todas as associações nas quais o município de Amarante tem capital social, pudesse, no final de cada ano, para além daquele simples gráfico que vem no relatório das atividades que já aqui discutimos, nos pudesse incluir também, eu pessoalmente gostava de o ter, se não o tiver vou fazer um requerimento ao Sr. Presidente da Assembleia e vou pedi-lo à Câmara, o balanço e a demonstração de resultados. Porque estar aqui a dar 319 mil euros, mais 100 e não sei quantos para aqui, 6 para acolá, acho que temos o dever, se estamos a pedir, se pedimos a uma simples associação desportiva que nos faça chegar as contas de gerência de cada ano, devidamente aprovadas para poder candidatar-se a um subsídio, acho que também temos o direito de conhecer os balanços e a demonstração de resultados das sociedades de direito privado nas quais o município é parte integrante. Portanto, no fundo, era isto que eu tinha para dizer e oxalá consigam cumprir e prosseguir nesta senda de distribuição de verbas para as diversas freguesias. Disso. Doutora Luís, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto praticamente já tudo foi dito. Realço a intervenção bastante lúcida e objetiva do Sr. Professor Jorge Pinto, muitas coisas eu subscrevo. Realço o aumento de investimentos das freguesias, que já foi aqui falado, para obras e protocolos. Sempre defendemos este investimento por parte das juntas ligado à proximidade e à eficácia. Realço também o que foi dito aqui pelos Srs. Presidentes de Junta, quanto às várias reuniões que houve, à forma transparente como o documento foi discutido, e a distribuição equilibrada e equitativa do investimento, a implementação dos acordos de execução. Vi lá nas opções uma coisinha que me agradou muito, que foi GNR. Parece-me, Sr. Presidente, que ao fim de 20 anos teremos a luz ao fundo da GNR, neste caso. Já agora, neste aspecto, perguntava ao Sr. Presidente da Câmara quais são os desenvolvimentos sobre este assunto. Nós, quando entramos para a variação em 2009 e viabilizamos este assunto, já agora uma chegazinha, dissemos que nós é que iríamos construir o quartel e espero que isso aconteça. Quanto aos manuais escolares, o que me pareceu que houve aqui, de facto, foi um pequeno incentivo a jovens casais. Eu não vejo grande mal disto, que a quantia não será grandemente significativa. E se for um incentivo a jovens casais, ajudar eventualmente, nem que seja de uma forma pequenina, a fixar pessoas cá, acho positivo. Foi também um compromisso assumido. E nesse aspecto, também mais uma chegazinha, parece-me que há aqui uma certa divergência ideológica do Partido Socialista quanto aos manuais. Pareceu-me uma certa visão quase liberal de só as pessoas que precisam é que têm que ter manuais. Neste aspecto parece que há uma visão quase liberal. Quando nós, por exemplo, quanto ao Estado Social, defendemos, sim senhora, deve haver Estado Social, preferencialmente para todos, mas essencialmente para os que mais precisam. Então, nesse aspecto, gostaria que o Partido Socialista também tivesse essa visão que tem, que não é liberal, certamente, de que, sim senhora, manuais preferencialmente para os que mais precisam, mas também, eventualmente, para os outros. E já agora, também com o respeito e a consideração que tenho pelo Carvalho, queria lhe dizer, Sr. Deputado, que eu acho que o senhor, por grandes medidas que este Executivo toma, nunca vai ter a coragem de lhe dar os parabéns. Muito obrigado. Muito boa noite, Sr. Presidente.
Mesa, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados, o que me traz aqui também é um tema que me é muito caro, que também é a educação. E em relação aos manuais escolares, eu acho que esta atitude da Câmara acho que é muito bem-vinda, porque, embora o Estado tenha um sistema em que dá subsídios aos alunos, esses subsídios, por vezes, não são dados da forma mais correta. E, provavelmente, esta verba que nós temos aqui irá ser muito mais equitativa em relação às pessoas que vão sofrer desses manuais escolares. O Carvalho, faz favor. Não escreveste, não tem tempo. Caro Presidente, Santíssima Mesa, Santíssima Câmara, caros deputados, o que me leva aqui é apenas um esclarecimento simples. É que eu comecei a minha intervenção e acho que ninguém duvidará da minha ideologia partidária e também acho que ninguém duvidará que a saberei aplicar com proficuidade. E, portanto, aquilo que me traz aqui a dizer é lembrar que eu comecei a minha intervenção a dizer que, tendencialmente, como está na Constituição, todo o ensino deveria ser gratuito. O que eu acho é que nós devemos centrar os apoios onde eles são mais precisos e onde eles possam ser mais justos. E não me parece, porque se calhar estão-se a esquecer desse pormenor, é que um jovem casal que consiga ter um vencimento de 5.000 euros mensais irá receber o financiamento dos livros. Não houve aqui, quanto a isso, não me sorvam reservas. E aquilo que eu disse e falei é uma questão verdadeiramente ideológica. É que nós sabemos que os filhos de jovens casais, ou melhor, se nós até quisermos pensar de forma mais abrangente, nós sabemos que houve uma geração, que antecedeu a minha, a geração dos meus pais, que tinha apenas a escolha de poder estudar 4 anos e alguns. A minha geração, eu tive a oportunidade de ter uma escolaridade mínima obrigatória mais alargada, de poder frequentar, de ter acesso ao ensino superior, mas a verdade, enquanto eu frequentava o primeiro ciclo, havia pessoas que já tinham acesso à língua estrangeira, que depois era muito mais benéfica no futuro. Todos nós sabemos disso. E hoje sabemos que os desafios que se colocam ao sistema de ensino ainda são outros. Nós temos que ter uma postura, temos que dotar os nossos jovens de atividades extracurriculares que são tão ou mais importantes como o conhecimento científico. Embora o Ministro da Educação entenda que não, mas a verdade é que eles são. E ninguém nega aqui que o exercício físico, a prática de atividades culturais ligadas à música, o ensino inglês, as atividades extracurriculares que tão bem estavam a ser aplicadas e que nós todos aqui concordamos que bem estavam a ser aplicadas. Aliás, lembro-me em período de campanha de ter um debate com o André, onde ele próprio teceu críticas a isso. E, portanto, aquilo que eu hoje apelo é que tenham a oportunidade agora de diminuir essas assimetrias. Portanto, usem esse dinheiro, os 160.000 euros, para financiar essas atividades que verdadeiramente discriminam aqueles que mais têm, daqueles que menos têm, daqueles que podem, daqueles que não podem. É isso que eu faço. E, caro Dr. Araújo, deixo-lhe também aqui uma certeza, que já disse, é que se esta medida for adotada pelo município, eu serei os primeiros a dar os parabéns a este Executivo. E, aliás, espero ter motivos para dar parabéns de mais outras áreas. Até agora também não tive a oportunidade de mais, mas também admito que ainda não houve muito tempo. Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para dizer uma coisa que me esqueci, que é óbvia. Eu sugiro aos membros da bancada que votem a favor e também realço o facto do movimento Amarante Somos Todos ter votado a favor e também os seus vereadores do PS, numa atitude de responsabilidade, se terem abstido. Podiam ter votado a favor, mas abstiveram-se, mas foi, de qualquer forma, foi responsável. Muito obrigado. Mas isso eu não tenho nada a ver com essa posição dos seus vereadores do PS. Acho que é uma posição de responsabilidade, de todo modo, terem-se abstido. Muito obrigado, sim. Doutor Otávio, por favor. O PS não tem tempo, não tem? Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que não era necessária a intervenção, mas até pela deixa do Dr. Araújo, o Partido Socialista votará favoravelmente e irá abster-se neste ponto. Muito obrigada. Peço imensa desculpa a todos. O que eu queria dizer é que o Partido Socialista votará responsavelmente e irá abster-se neste ponto. Sr. Presidente da Câmara, faz favor, tem a palavra, se quiser dela usar.
Senhores deputados, Senhores Presidentes de Junta e cara de Comunicação Social, eu vou tentar, eu não sei o tempo que tenho, vou tentar responder um pouco a todas as questões que me foram solicitadas. Ao Sr. Deputado o Carvalho, relativamente à questão que fala, assim, eu acredito que, e aqueles que não concordam comigo e que não concordam com esta medida, eu tenho que respeitar, mas isto é algo que nós queremos, é algo que nós nos comprometemos e, portanto, caso posteriormente venha a ser aprovado, iremos cumprir. Se, obviamente, for aprovado na altura em que a proposta for apresentada. A questão que poderiam colocar, mas isto não é uma questão social, nós hoje em dia, meus senhores, há efetivamente muitas pessoas no limiar da pobreza, é que nós temos que ajudar, e por isso é que também vamos agora, durante o período de férias, manter as cantinas abertas, porque há gente a passar fome, e nós estamos atentos a isso, e portanto vamos ter essa medida. Mas isto também, estamos a falar de jovens pais que estão numa situação difícil, e também é uma forma de os ajudar, de estimular. Há municípios que dão um cheque quando nasce uma criança, ou para fixar as pessoas, para incentivar na taxa de natalidade. Esta é a forma que nós entendemos também de contribuir e de ajudar. E, portanto, é a nossa proposta e eu tenho muito orgulho em a poder apresentar. Depois, se for aprovado ou não, será outra questão. Mas é isto que eu defendo e, portanto, é isto que eu irei apresentar. Mas aceito que os senhores não concordem com ela, com certeza. Mas isso... E, portanto, agradeço à Sra. Deputada Helena, que também corroborou desta filosofia. Portanto, também agradeço as palavras da doutora Flávia, enfim, e também o facto de votarem esta revisão orçamental. Quanto ao Banco de Manuais Escolares, também é uma medida que poderemos vir a pensar, acho que sim, também fará sentido. O Dr. Moura Silva falou aqui a questão do Centro Escolar de Travanca. A verba que está inscrita é para os arranjos exteriores, em que temos que terminar. Depois também há outra rúbrica, não nesta, mas há outra também para a aquisição de mobiliário. Relativamente à revisão da carta escolar, portanto, vamos começar a fazer a revisão da carta escolar. Aliás, é outro compromisso de todos nós, não é só meu, até porque nós temos que claramente precisar que centros escolares é que vamos construir. Como sabemos, poderemos não ter acesso a fundos comunitários, isso é algo que ainda não é certo que não tenhamos, mas há uma forte probabilidade disso acontecer. O que, se isto for verdade, nós vamos ter que ser muito cuidadosos no investimento que vamos fazer nos centros escolares. Nós ainda temos falta de centros escolares e temos que ver que tipo de centro escolar é que vamos fazer para, dessa forma, também vermos o dinheiro que poderemos investir nisso. Mas vamos, respondendo objetivamente à questão que me coloca, vamos avançar com a revisão da Carta Educativa. Relativamente ao IET, não sei se fui eu que falei em associações, mas se o falei, eu queria falar em empresas. Portanto, em 2008, quando o IET, quando foi feita a candidatura, havia o objetivo, e deixem-me explicar isto, eu não sei, Sr. Presidente, se calhar tenho muito pouco tempo, mas eu gostaria que me desse alguma liberdade para eu poder explicar, que eu julgo que isto é importante, e, portanto, queria responder a todas as questões que me foram colocadas, se me desse autorização. Vamos lá ver. O IET, quando foi feita a candidatura, o objetivo era que houvesse a participação em unidades de participação por parte da Câmara e de entidades privadas, de empresas. Acontece que, entretanto, todos tivemos conhecimento que há um problema, que é a crise que se instalou. E muitas das empresas, que era suposto ajudarem, teriam que contribuir para unidades de participação. Só para terem uma ideia, era suposto terem entrado mais 400 mil euros de verbas. Eu vou só lhe pedir desculpa, não vou dizer quais são as empresas, por uma questão de elegância, até porque acho que não tenho o direito de o fazer. Eu sei quais são, e todos os conhecemos, mas enfim, acho que não devo estar aqui
a expor as empresas, porque cada um sabe das suas razões e das dificuldades que tem. Mas eram 400 mil euros. Esses 400 mil euros para que é que servia? Servia para cumprir com aquilo que era a candidatura e a contrapartida nacional. Acontece é que este ano, até dezembro, o IET vai ter que encontrar verbas para a contrapartida nacional. A questão é esta. As empresas não têm para o dar. Ou a Câmara vai ajudar, ou então fecha o IET. A questão é esta, não há aqui outra discussão. E deixem-me dizer que isto irá ser discutido, obviamente, em reunião de Câmara para ser aprovado. Pode ser chumbado. Não é? Ora, permitam-me que inscreva isto aqui neste orçamento e que ponha à consideração depois para que se possa tomar a medida. Se for chumbado, é chumbado. Se for aprovado, o IET vai continuar. A questão é, que projeto é que querem? Agora, não me culpem de eu meter, tomara eu não ter que dar este dinheiro, porque eu tinha muito onde gastar o dinheiro. Mas acho que é um dever que nós temos, porque, convenhamos, já se investiu ali quase 4 milhões e agora vamos fechar antes de abrir. Acho que será um disparate, mas enfim, iremos ver depois a decisão que é tomada em reunião de Câmara. Enfim, os manuais escolares, eu percebo que o Sr. Deputado disse que eu tenho essa dúvida existencial. Eu também reconheço, embora este ano, até porque na designação ficou assim para as entidades públicas, mas eu acho que devemos refletir, porque as crianças são todas amarantinas e acho que deve ser algo que para o ano deve ser equacionado. Agradeço as palavras do Sr. Presidente da Junta, o Jorge Ricardo, porque efetivamente houve um grande esforço, e acreditem que houve um grande esforço, para que nós possamos ajudar as autarquias, neste caso as juntas de freguesias. Só para terem uma ideia, nós estamos a falar em investir qualquer coisa entre protocolos e arranjos para as juntas, 2.618.000 euros. Portanto, quem diz que nós não estamos a fazer nada, meus senhores, são 2.618.000 euros. Mais 1.125.000 euros dos acordos de execução. É muito dinheiro. Mas deixem-me dizer que o faço não é para ganhar eleições, porque ainda faltam 4 anos. Eu não sei se vou poder cumprir sempre, como dizia o Sr. Professor Jorge, eu espero poder cumprir, porque eu já há muitos anos que defendo que o poder local tem que ter força e nós devemos contribuir e ajudar. E eu sempre que puder ajudar as juntas de freguesia, não me interessa a cor partidária, não me interessa a seção de uma cor ou de outra, para mim eu sou presidente de todo o município e portanto é com eles que eu quero trabalhar, com todos eles sem exceção. Pena é que eventualmente algumas pessoas estejam a desvirtuar esta relação, mas estão a desvirtuar porque não estão a ser corretos politicamente. Eu espero, e é um apelo sim, que eu faço a toda, principalmente às estruturas políticas e partidárias, que respeitem esta relação que eu quero ter com os seus presidentes de junta. Porque eu quero fazer obras em todo o Conselho, e a melhor forma de a fazer é através dos seus presidentes de junta, que foram eleitos e que têm que também fazer obras, e não tem que... Aliás, não está aqui nenhum Sr. Presidente de Junta que tenha vindo pedinchar, fosse o que fosse. Eu sempre fui crítico em relação a isso. Porque respeito a sua eleição e é com eles que eu quero trabalhar. E por isso vou fazer um esforço. Não sei se todos os anos o poderei fazer. Espero poder-lo fazer. Espero podê-los fazer. Não sei, por acaso sei quanto é que deu para juntas de um lado e do outro. Eu disse aos seus Presidentes de Junta que no final do mandato falamos. Mas por acaso neste lado... Este primeiro ano não me podem criticar com a forma da distribuição das verbas. O Sr. Professor Jorge Pinto, pronto, falou também dos livros, enfim, eu já expliquei a minha visão e deixem-me dizer com orgulho, mais uma vez, o equipamento náutico é assim, todos os anos costuma-se fazer um passadiço para a Praia Aurora. Diga? A Ilha dos Amores, peço desculpa, Ilha dos Amores.
quer em madeira já, e portanto nós agora vamos fazer uma estrutura que se monta e desmonta todos os anos, gasta-se o dinheiro de uma vez e julgo que será um ganho que vamos ter. É uma solução barata e que pelo menos nós poderemos... Peço desculpa, diga. Exatamente, pronto, tem razão. Tem razão. Pronto, mas é essa a explicação relativamente à questão que o senhor me colocou. Os terrenos, há vários terrenos a adquirir e alguns até têm a ver com das juntas de freguesia. Não fiz a descrição e vou-lhe dizer porquê, e disse isso ao Sr. Presidente de Junta, porque não quero estar a condicionar que ainda está a ser negociado. E se eu estivesse a dizer, nós queremos comprar, por exemplo, em Padronelo um equipamento que acho que a Amarante tem que o ter. Não quero estar a condicionar a negociação, como deve compreender, e há outros espalhados pelo Conselho, e portanto as verbas é para isso. Mas pedia-lhe que não me pedisse para eu identificar a quantia exata, os seus presidentes de junta sabem, não? Portanto, mas é essa a situação. A outra questão que colocou, eu não lhe sei responder, sobre a escola de Póvoa de Anciães. Eu vou tentar perceber o que é e depois a escola primária que colocou a questão, mas eu não lhe sei responder e depois, noutra altura, responderei, se me permitir. Falou de subsídio à exploração de 175 mil euros para a EPALC, não é assim? Estão 100 mil euros para a EPALC e 75 mil para o IET. E também, permita-me, ainda bem que fez essa questão, porque o IET, além das unidades de participação dos 319 mil euros que temos que, se for aprovado, dar para que eles possam cumprir com a candidatura que fizeram, porque tem que ser este ano, pedem também que a Câmara auxilie num subsídio à exploração. A única questão é que o que eu disse, e foi esse, e já transmiti isto aos seus vereadores, é que a Câmara só dará subsídio à exploração se as entidades privadas que entraram também com unidades de participação derem também subsídio à exploração, porque senão este dinheiro não pode ser subsídio à exploração, mas tem que ser convertido em unidades de participação. Não sei se me fiz entender relativamente à lógica, porque eu não posso estar a defraudar, obviamente, a Câmara. Depois, outras questões, agradeço também ao Sr. Presidente da Junta de Anciães as palavras. O Dr. Araújo falou da GNR, enfim, eu já falei para o Executivo. A questão da GNR é o seguinte, eu tive uma reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna e o que ficou combinado é que vamos avançar com o quartel da GNR, portanto, vamos agora numa primeira fase, já estamos em negociações em negociações não, estamos com a DGES para tratar do programa funcional, enfim, isto leva àquela burocracia, perguntar à GNR como é que é, se é com cavalos, sem cavalos, enfim, toda esta logística, nós temos que demolir aquilo, fazer nós o projeto, que estamos a contá-lo fazer até novembro, para depois arrancarmos com a obra. Eu espero que isto, a não ser que o Governo caia, por isso é que eu nem falo muito nestas coisas. Peço desculpa. No local pré-definido, exatamente. No local pré-definido. Portanto, eu espero que as coisas corram bem e que para o ano possamos ter o quartel, pelo menos eu gostaria que assim acontecesse. E eu julgo que já respondi a todos, penso que sim. Não sei, a única questão é assim, este orçamento acho que foi melhorado substancialmente. Pelo menos tem aqui esta ligação, primeiro em termos com as instituições. Há aqui outras entidades, enfim, que nós iremos ajudar, desde bombeiros, desde, enfim, outras entidades que eu julgo que merecem também todo o nosso apreço, que trabalham na área social, que eu julgo que é importante. Há aqui um enfoque muito grande na área social e há, obviamente, também em pequenas obras para melhorar a nossa cidade, para melhorar o nosso concelho. Portanto, acho que, apesar de tudo, apesar dos constrangimentos que nós temos, acho que é um bom orçamento. Acho que é um bom orçamento e acho que merece a vossa apreciação positiva. Muito obrigado.
Mais nenhum senhor deputado quer já da palavra. Vamos então à votação. Portanto, ponto 3, análise, discussão e votação da primeira revisão orçamental aos documentos provisionais de 2014. Há aí um erro de escrita. Quem vota contra? Quem se abstém? Já somos 3? Como? Já somos 3 nós? Quem vota a favor, faça-se levantar. Este ponto foi aprovado com 28 votos a favor, 22 abstenções e 0 votos contra. Vamos agora votar a minuta para que surta efeitos imediatos. A minuta dirá que foi esta a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.